Estamos na exposição do Evangelho de Marcos e hoje nós chegamos a um momento muito importante porque traz a razão que mostra tudo que Jesus fazia e tudo que Jesus fazia em obediência ao Pai, em espírito de oração. E nós vamos hoje fazer a leitura de Marcos capítulo 1. E eu quero convidar você aos versos 35 a 39. Marcos capítulo 1, versos 35 a 39. E hoje nós vamos perceber o quanto Jesus era comprometido com aquilo que fazia. Diz assim a palavra de Deus: de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali começou a orar. Então Simão e seus companheiros saíram para procurá-lo e, quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram. Jesus lhes respondeu: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que eu vim. Foi então por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Amém. Fala-se muito no mundo corporativo, no mundo dos negócios, no mundo dos estudos, no mundo dos concursos, em foco, comprometimento, não é verdade? Uma pessoa bem focada é uma pessoa elogiada por muitos. Fulano tem foco no que faz. Fulana tem foco nos estudos. Beltrano tem foco no trabalho. É uma pessoa focada. Aliás, o foco nunca foi tão desejado num tempo de tantas dispersões. Nós vivemos num tempo onde as tantas informações não nos permitem absorver a última, sequer por vezes por 5 minutos. Por vezes você recebe uma informação, uma notícia, e de repente chega outra logo assim. E aí você está tentando focar, quem sabe, nos seus estudos, e aparece na sua tela uma notificação, ou alguém te liga, ou alguém chama a sua atenção por qualquer razão, e você perde o tão desejado foco. Foco é aquilo que traz o que parecia longe para mais perto. Isso é um foco. É aquilo que fazemos quando todo o restante ao redor some e você só enxerga numa direção. Esse é o foco. Focar em algo é importantíssimo. Mas veja, temos que ter muito cuidado naquilo que focamos. Porque um foco errado pode destruir a sua vida. Focar na direção errada pode levar você à destruição da sua saúde, do seu casamento, da sua família, dos seus filhos. Ter o foco é uma bênção, mas ter o foco na direção errada é querer chegar e nunca chegar por estar na estrada errada. Podendo ter o carro certo, toda a revisão feita, todas as prevenções em dia, mas na estrada errada, por maior foco que se tenha e por maior atenção e comprometimento com as leis de trânsito, você não poderá chegar no lugar desejado. Portanto, é importante que comecemos hoje aqui dizendo que, na maioria dos casos, os maiores problemas de decepções da vida são
os focos errados. São as diretrizes erradas. São os livros errados. São as pessoas com conversas erradas. Focando na direção que não deveria. Portanto, nós vamos aprender com Jesus aqui hoje qual deve ser o foco da nossa vida. E se nós pudermos compreender que o foco maior de agradar a Deus e fazer a sua vontade se estabelece em níveis multifocais, ou seja, podemos ter focos distintos que apontam para um foco maior. Nós poderíamos trazer aqui 3 momentos, ou 3 percepções, ou 3 ações da vida de Jesus, que possam nos ajudar a que estejamos focados e comprometidos com aquilo que Deus tem para nós. E a pergunta para nós hoje aqui é, nós queremos ser focados? Veja, calma, isso não é autoajuda, já chego lá. Você não está na igreja errada. Eu estou falando de coisas espirituais aqui, tudo bem? Fique tranquilo que eu não vou começar com 7 passos para a prosperidade da vida financeira. Eu estou falando de foco das coisas mais importantes que isso, tudo bem? Você deseja ser uma pessoa focada nas coisas certas? Sim. Você deseja alcançar de fato o tão desejado comprometimento com aquilo que você começa a fazer? Sim. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, aprender com Jesus nessa noite, que nós devemos ter comprometimento com a oração. Vamos repetir. Em primeiro lugar, devemos ter comprometimento com a oração. Comprometidos na oração. Veja o que diz o versículo 35, acompanhe comigo. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto. E ali começou a orar. Veja, o que Jesus está nos mostrando aqui é que a oração é algo que nós não podemos abrir mão. Se você lembra bem, no episódio anterior, Jesus ficou até tarde orando por pessoas, ou fazendo milagres por pessoas que o pediam. Jesus estava falando com pessoas. Jesus estava do lado de fora da casa de Pedro, nós não sabemos se numa praça ou porta fora ali imediatamente. Mas o ponto é que Jesus teve uma noite ou um fim de dia anterior muito cansativo. Talvez seja ou tenha sido um daqueles dias em que eu e você falamos para nós mesmos o seguinte: eu acho que amanhã eu não consigo levantar. Tá certo? Aquele dia ou aquela noite de sono tão desejada e o cansaço é tão grande que você pensa, eu acho que eu vou precisar adiar algum compromisso para amanhã cedo. Bom, que seja raro isso ou raríssimo, mas pode ser que aconteça. Uma viagem, quem sabe, que atrasou demais, ou um compromisso que entrou na agenda que foi tão cansativo, eu não sei. Mas o fato é que Jesus não teve um dia tranquilo anterior, portanto não teve uma noite tão longa, mas Jesus, de madrugada, ainda bem escuro, se levantou e saiu, e foi a um lugar deserto e começou a orar. Isso nos mostra aqui, queridos, que antes que o dia tivesse amanhecido, e Jesus ainda estava em Cafarnaum, Jesus ainda estava no lugar que havia feito tantos milagres, tantos sinais extraordinários. A fama de Jesus havia corrido, mas nada disso estava pesando para tirar Jesus do foco da oração. Quantas vezes nós fugimos da oração
porque as coisas correm para perto de nós e nós corremos para perto das coisas. Nós vamos para as atividades nos magnetizam. E o que Jesus está mostrando aqui é que para ter um tempo com o Pai em oração, é importante que nós tenhamos comprometimento com a nossa agenda, com o nosso relógio, com o nosso tempo. Portanto, temos dito aqui que se perdermos dinheiro, é muito possível recuperá-lo. Alguém já disse que se no mundo inteiro distribuíssem todo o dinheiro de igual maneira para todos, o dinheiro voltaria exatamente para as mesmas mãos das quais saíram. Isso tem a ver com a mentalidade, tem a ver com tantas outras coisas. Mas o fato é que se você perder dinheiro, você pode recuperar. Muitas vezes perder a saúde, você pode viver um pouco enfermo, ou você pode recuperar completamente a saúde. Mas quem recupera tempo? Ninguém. Tempo é algo que passa e não se vai. E isso é um sinalizador para nós. É um sinalizador que nos mostra que feitos para a eternidade, nós não nos acostumamos com o tempo. Porque o tempo é implacável, o tempo corre e não nos espera. O tempo não espera aquele que está atrasado para a prova e precisa chegar para fazer a prova. Se as circunstâncias insistirem neste atraso, a porta se fechará e o relógio não vai parar para que ele chegue. E o mundo, de um modo geral, é feito para funcionar no tempo. Estamos todos aqui, começamos às 19 horas e vamos até o fim com o tempo marcado. Nós precisamos do tempo. E dentro dessa agenda, frenética muitas vezes, lotada, com tantas pessoas que nos cercam, com tantos afazeres, com tantos daqueles que nos procuram, sejam para nos abençoar, sejam para que sejam abençoados, sejam por quaisquer razões que forem. Muitas vezes nós perdemos o tino do tempo. E se nós não prestarmos atenção, nós vamos perdendo a primícia que deveria ser dada a Deus. Você sabia que Deus não merece o resto, nem do dinheiro, nem da sua vida, nem do seu tempo? Por vezes nós achamos que a primícia é somente numa posição, numa direção, mas não. O Senhor deve ser louvado e honrado em todo o tempo. Portanto, veja, nós precisamos separar um tempo e nós estamos aprendendo aqui com Jesus. E veja, o texto diz que ele saiu e foi a um lugar deserto. Primeiro, Jesus separou um tempo. Vamos repetir isso, gente? Jesus separou um tempo para orar. Pergunta, qual é o seu tempo de oração? Pastor, mas eu não consigo orar de madrugada, ou seja por que razão for. Veja, a Bíblia não está dizendo que a oração tem mais poder de madrugada. Você pode ter um tempo, mas desde que seja somente seu e do Senhor. Porque há pessoas que têm dificuldades, seja com a questão do sono, seja com o trabalho, seja no momento de madrugada que elas estejam numa escala. Então veja, não há uma mágica, uma mística, mas veja, não pode ser um tempo onde este tempo é cogitado por outros, exigido por outros. Precisa ser um tempo como Jesus está fazendo aqui. O texto diz que Jesus acordou cedo e foi orar. E aí você precisa calcular, se você vai acordar mais cedo, se você vai dormir mais tarde, se você vai preparar ou separar um espaço na sua agenda durante o trabalho, se será depois, seja o que for. O que é importante é que nós compreendamos que devemos separar um tempo. Segundo, Jesus está mostrando que nós devemos, de fato, preparar um local de oração. E veja, antes que entendamos isso aqui, o texto diz que Jesus foi a um lugar deserto e começou a orar. Mais uma vez, repito,
o lugar também não confere poder à oração. A oração que você faz aqui na igreja não tem mais poder do que aquela que você faz na sua casa. Não tem. A oração que você faz em sua casa, ela não tem mais poder do que a oração que você faz na rua. Mas o que eu quero dizer é que ainda que seja assim, veja, ainda que seja assim, é de extrema importância, não para Deus, mas para nós, que nós separemos um lugar para isso. Porque há encontros que exigem lugar definido. Há assuntos que exigem lugar definido. Ou eu faço todas as orações aqui publicamente com vocês? Não. Há orações que são feitas no secreto, no particular. Portanto, há orações que são coletivas e há orações que são particulares. Importante que você entenda isso. E na oração particular, compreenda, você precisa de fato ir para um tempo privado, não só na agenda, não só no tempo, mas também no espaço. Onde você está, no lugar que você ocupa. E quem sabe, numa parte do departamento do seu trabalho, quem sabe dentro de um carro que você trabalha, ou você pode encostar esse carro e ter o seu tempo de oração, ou quem sabe na sua casa, no seu quarto, ou quem sabe numa cadeira, na varanda, e eu vou lhe dizer, um tempo de oração com Deus pode mudar muitas decisões que seriam erradas. Tudo porque você pode separar um tempo e um lugar para oração. Quantas coisas nós perdemos porque temos negligenciado esse lugar de oração. Sob a prerrogativa de que Deus ouve qualquer oração em qualquer tempo, em qualquer lugar, muitos não separam nada para Deus e dão para Deus o tempo das migalhas. E o lugar e o ambiente da pressa coletiva. Mas veja, as coisas no reino de Deus não funcionam assim. Ou você acha que Daniel na Babilônia era um desocupado? Não. Daniel era culpado. Daniel estava na corte do rei. Lembra disso? Depois da chegada de Daniel, ele foi posto dentro da corte em um ambiente especial para trabalhar dentro da corte. E veja, na corte da Babilônia não tinha muito tempo para um exilado ficar à toa, se é que você me entende. Quantas vezes Daniel orava por dia? 3 vezes Daniel orava por dia. Por que Daniel chegou aos mais de 80 anos, fiel a Deus no meio de um povo corrompido, na pátria educadora que era a Babilônia? Por quê? Porque ele estava em oração. Ele estava buscando a palavra de Deus em todo o tempo, não à toa, lendo o profeta Jeremias, ele disse, está acabando o tempo. E ele se alegrou com isso e pediu perdão a Deus, e Deus restaurou o povo do exílio. Portanto, veja, vou repetir aqui, é importante. Se estivermos ocupados demais para orar, então estamos ocupados demais. Está lembrado? Então comece a desocupar a sua agenda. Porque nós sabemos que quando um leito de hospital nos recebe, toda a agenda é cancelada. Ou não é? Preciso fazer uma cirurgia, você cancela tudo. Agora veja, eu me lembro de uma fala do meu sogro, saudoso, querido, pastor Natanael. Ele disse, meu filho, e ele estava enfermo, eu aprendi nessa enfermidade, que Deus está ministrando ao meu coração a seguinte coisa:
Será que todas as vezes que eu tiver de falar contigo, eu terei que colocar você no leito? Eu disse, bom, essa palavra pesada que ele recebeu, que ele entendeu. E veja, é tão importante quando a gente compreende que pode e deve entregar ao Senhor o caminho da oração no melhor tempo e no melhor espaço. E nós sabemos que há muitas oportunidades de orar. Há muitas oportunidades de buscar ao Senhor. E o texto diz que o segredo do que Jesus fazia era oração. Veja, diante das pessoas, Jesus pregava, Jesus expulsava demônios. Mas qual era o custo disso? Oração. Deseja ser uma bênção em público? Deseja ser uma bênção na vida de outras pessoas? Deseja fazer a vontade de Deus? É importante que todos vejam a glória de Deus na sua vida? Sim. O caminho da oração será inevitável. Fora disso, é show. Fora disso, é carne. Fora disso, é ímpeto humano. É encanto da serpente. Portanto, veja, o Senhor Jesus, além disso, não buscava para si mesmo os holofotes da sua vida de oração. O texto diz que Simão, verso 36, e seus companheiros saíram para procurar Jesus. E quando o encontraram, disseram-lhe, todos te procuram. E uma pergunta importante aqui, eu acho que faz muito sentido para nós. Se alguém nos procurar em um lugar escondido, oculto, solitário, o que irão nos encontrar fazendo? Encontraram Jesus orando. Jesus aproveitou a sua solidão, a sua solitude, para buscar ao Pai. E ele não busca holofotes, porque ele não explica muito. O texto diz que Jesus dá uma resposta para eles. Vamos a outros lugares. Essa é a resposta de Jesus. Jesus não ensina ali algumas técnicas de oração. Jesus não se explica dizendo, Jesus não se ufana porque é encontrado no lugar de oração. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O nosso coração é tão caído e precisa tanto da graça de Deus, que até para as melhores coisas, nós precisamos do Espírito Santo para que não nos orgulhemos daquilo que estamos fazendo de certo. E você faz algo para Deus. E aí, você deseja publicar o que fez para Deus, a fim de ser aplaudido pelos homens. Mas aí você vence a tentação. Venceu o orgulho. Mas calme. A luta não para aí. Porque nesse momento você pode se orgulhar de ter sido humilde. E quando você vence a tentação de não se orgulhar por ter sido humilde, vem mais uma tentação de se orgulhar de ter vencido o orgulho. O que eu quero dizer é que nós estamos numa luta que não para nunca. Nós vamos ganhando a cada dia. E o que eu quero dizer é que Jesus foi flagrado em um momento de santidade sublime, extrema, o Filho unigênito do Pai, falando com o Pai. E a resposta dele é, vamos para outros lugares. Ele mudou de conversa. E a certeza que isso me dá é que Jesus orava mais do que falava de oração. E eu vejo muita gente falando de oração e orando tão pouco. E eu suspeito que mais se fala de oração do que ora. E eu suspeito que produzamos mais livros sobre oração do que de fato oração.
Mas há um segundo comprometimento de Jesus aqui. O primeiro, Jesus era comprometido com a oração. Segundo, Jesus era comprometido com o ensino das Escrituras, com a pregação. Versos 38 e 39 nos dizem: vamos a outros lugares, palavras de Jesus, para que também eu pregue ali. Agora leia junto comigo essa frase: pois foi para isso que eu vim. Isso é foco? Isso é comprometimento? Sim ou não, gente? Sim. Foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu desci. Foi para isso que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Jesus não estava fazendo um tour na Palestina. Jesus não estava conhecendo a terra dos patriarcas. Não. Jesus sabia que tinha que pregar. E o tempo para aquele que saiu da eternidade agora estava contando. Ele tinha 3 anos de ministério. E talvez você fique pensando, é tão pouco 3 anos. Jesus poderia ter 10 anos de ministério, pelo menos. Mas eu te pergunto aqui agora, você sabe quantos anos você vai ter daqui para frente? Será que você pode ter 3 anos? Porque se tivermos mais 3 anos, precisamos dar graças a Deus por isso. Que pode ser que não tenhamos 3 dias, mas pode ser que tenhamos mais 30 anos. Nós não sabemos. Portanto, o que isso nos mostra não é a quantidade de tempo que temos, mas o foco e o comprometimento com as coisas eternas que temos enquanto fazemos todas as coisas. E o texto diz: vamos para outros lugares para que eu também pregue ali. E eu imagino Pedro, quando olha Jesus, orando, e agora ele diz: preciso pregar. Como isso ficou na mente de Pedro? Em Atos capítulo 6, você vê uma dificuldade, uma querela com as viúvas dos judeus e dos gregos, porque as viúvas dos gregos não estavam recebendo os donativos, as ajudas da igreja, elas foram reclamar com Pedro. E Pedro diz o seguinte: não fica bem que sirvamos as mesas. Escolham dentre vós 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação e de sabedoria. Nós, porém, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Atos capítulo 6, versículo 4. Eu estou certíssimo que o Espírito Santo estava lançando na mente, nas memórias de Pedro naquela hora, a primazia da palavra no meio do povo e a importância da oração. O que Pedro está dizendo lá é: eu aprendi com o meu Senhor que eu não posso estar disperso enquanto prego, enquanto faço a obra dele. Sim, ajudar os pobres e os necessitados é obra de todo crente. Ele estava falando ali como um líder da igreja que deveria pregar, e o ofício dele era pregar a palavra de Deus. Ele não poderia abrir mão desse foco até morrer. Portanto, veja, o Senhor Jesus se mostra comprometido com a oração, mas também com a palavra. E o texto nos mostra, querido e querida, que quando Jesus saiu dali, diz o texto, ou melhor, quando Jesus disse que iria sair dali, o texto diz que foi então por toda a Galileia, ouça isso, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Ok. Você lembra que falamos dia desses que todo culto é culto de libertação? Tá certo, é isso mesmo. Por quê? O que liberta, gente? A palavra, a verdade. A verdade não só liberta, mas santifica. Conhecereis a verdade vos libertará. Santifica-os na tua palavra. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, veja, você não pode dissociar Jesus do Evangelho, da verdade, da palavra. Está tudo ali, libertando e santificando. Agora veja, o texto diz que primeiro Jesus estava orando.
E depois Jesus saiu para pregar. E consequência da pregação, havia aqueles que eram exorcizados, libertos. Agora veja, o que nós queremos entender com isso? A vida pública de Jesus, aqui, a vida pública de Jesus de oração, de sinais, de milagres, de feitos extraordinários, era antecedida pela oração. E a base da pregação de Jesus era a sua comunhão com o Pai. Jesus não estava preso ao fato de ter fama. Jesus não estava preso ao fato de ser ocupado. E Jesus não mudou a sua agenda, o seu roteiro, por causa dos assédios. Ele disse, foi para isso que eu vim. A pergunta que precisamos responder aqui agora, nessa noite, responda essa pergunta e muito da sua vida vai mudar de direção. Para que você veio neste mundo? Compreendeu, gente? Se você consegue responder a essa pergunta, se você de fato consegue dar resposta, você tem propósito de vida. Porque se você diz, foi para isso que Deus me fez, então pode cair o mundo ao seu redor e você vai estar de pé, porque a presença de Jesus vai sustentar a sua vida. O foco que nós precisamos não é o foco que nós aprendemos com a autoajuda. O foco que nós precisamos tem a ver com a pessoa do Espírito Santo, orientando o nosso coração para que nós não percamos de vista o Senhor Jesus, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Este é o foco. E esta é a maneira de responder a esta pergunta aqui. Jesus disse, foi para isso que eu vim. Se eu tenho essa resposta, meu irmão, minha irmã, se eu tenho a resposta que todo mundo precisa ter, então, de fato, eu não preciso procurar por mais nada, porque eu já estou focado, comprometido. E Jesus está mostrando aqui o que nós devemos ser. Vamos lembrar do apóstolo Paulo. Somos embaixadores da parte de Cristo, da parte de Deus. O que faz o embaixador? Vamos ver os embaixadores de plantão aí. O que é o embaixador? É aquele que representa o seu reino na corte de outro. De que reino nós somos, gente? Tudo bem? Nós estávamos no reino das trevas e o Senhor nos trouxe para o reino da sua luz. Opa! E luz brilha. E luz pode ser pequenininha, mas quando chega na escuridão faz uma diferença danada. Faz ou não faz? Oh, meu Deus, eu sou tão pouco, sou tão pequeno, não sei fazer nada. Meu irmão, se você já é luz, já faz tanta diferença. Porque a luz nas trevas faz toda a diferença. Vós sois a luz do mundo, e quem disse isso é Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que disse isso. Portanto, veja, quem acende essa luz em nós é o próprio Jesus. João Batista, ele disse, eu não sou a luz. Por que ele disse isso? Porque ele não tinha luz própria. Toda a luz e todo o calor que temos vem da presença de Jesus na nossa vida. Este é o foco. E se nós queremos, de fato, chegar aonde Deus deseja que cheguemos, nós não podemos passar por este tempo, por esta vida, como se estivéssemos num tempo de turismo. E talvez você pense, você diga, pastor, quem dera eu tivesse esta noção de que eu estou num turismo. Porque a minha vida tem sido tão difícil, tão triste, tantas lutas, que eu não consigo perceber que eu estou na janela de um ônibus em uma viagem, isso metaforicamente falando. Da mesma maneira, eu quero lhe dizer
que o Senhor também na fornalha pode usar os seus. Sadraque, Mesaque e Abednego testemunharam até o risco da própria vida diante da morte. E eles foram uma bênção no reino da Babilônia e não esperaram sair do exílio para isso. Portanto, o Senhor nos mostra que nós devemos ter o foco do ensino e da pregação. E é muito possível que você esteja dizendo, mas eu não sou um pastor, eu não sou um missionário, eu não sou um professor de seminário. E quem disse que Jesus chamou somente essas 3 categorias? Jesus uniu seus discípulos e disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse chamado de falar da palavra de Deus para os outros povoados também é para você, meu irmão, minha irmã. E os outros povoados para você pode ser outras famílias, pode ser em outros comércios, pode ser em outros escritórios, pode ser em outras salas de aula, pode ser em várias instâncias onde o Senhor tem colocado a sua vida. Compreende ou não? E aí você vai ter certeza de que quando você anda na rua, quando você trabalha, quando você entra e sai, você está em missão e em trabalho. Foi para isso que eu vim. E a pergunta que você deve fazer é, para que eu vim trabalhar hoje? Para que Deus seja conhecido através de mim. Para que eu entrei nessa sala hoje, para que o Senhor seja glorificado através da minha vida. E se eu tiver uma oportunidade, eu falarei do meu Jesus a mais alguém. Isso é foco. E as outras coisas, pastor? Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Veja, você fará todas as coisas que você deve fazer, mas você vai entender e vai ver e descobrir que tem mais tempo para pregar do que supunha ter. Se você tirar conversas tolas, contatos inúteis, se você tirar tempos de ociosidade, que não são o tempo do ócio para o descanso, mas o ócio da preguiça. Há uma diferença entre o ócio e o negócio. Hoje, por exemplo, é ócio. Amanhã negamos o ócio, entramos em negócio. Ou seja, estamos no trabalho. É disso que eu estou falando, porque às vezes o ócio é produtivo. Às vezes o ócio, na presença de Deus, te reanima para os outros tempos. O que eu estou dizendo é que muitas vezes há tempos de ócio que são pecaminosos. E você vai perceber que há janelas de tempo, que há retalhos na sua agenda, que você pode ser mais útil do que você imagina. Uma palavra que você dá para alguém pode transformar a vida daquela pessoa. E Deus desenha todas as coisas. Você crê nisso? Dia desse eu estava chegando em casa, tinha um rapaz, não vou dizer o nome dele, eu o conheci na hora, e comecei a falar de Cristo para ele, falar das coisas do Senhor, e houve um gancho ali, eu não me lembro exatamente qual, e eu fui pegar o telefone dele. Quando fui pegar o telefone dele, estava aqui no bolso como esse, e puxei e veio um folheto junto, gente. Eu nem lembrava daquele folheto, coisa linda. Era para quem aquele folheto, gente? Já sacramenta, já leva, já lê. Meu irmão, minha irmã, quando você sai de casa, o teu foco deve ser, eu vou anunciar o nome do meu Deus. E você precisa se preparar para uma maratona de 40 horas 40 horas. Pode ser, se você fatiar isso, mas 40 minutos de conversa, 60 minutos de conversa, e queira Deus 40 horas de conversa, mas também se preparar para 4 minutos, para 5, para 1 minuto que você tenha. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por fim, nós percebemos aqui que além do fato de Jesus estar comprometido com a oração e estar comprometido com a palavra, com a pregação da palavra, Jesus também estava comprometido em formar pessoas.
formar líderes. O texto diz: Jesus lhe respondeu: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que eu pregue ali, pois foi para isso que eu vim. Agora veja, preste bem atenção no texto. Jesus disse: vamos a outros lugares. Ele convida aqueles 4 homens que ele já havia escolhido. Mas o texto diz: para que eu pregue ali. Jesus não está dizendo: eu acabei de conhecer vocês e vocês agora vêm atrás de mim e preguem junto comigo. Não. Vem comigo, caminhe comigo e eu vou pregar. Ué, mas eu vou seguir somente para que você pregue? Sim. Vocês vão olhar, vão observar, vão saber como faz, vão aprender a mensagem. E Jesus disse: foi para isso que eu vim. No capítulo 3 de Marcos, ou seja, mais adiante, no versículo 14, diz que Jesus designou 12 para que estivessem com ele. Vou repetir. Jesus, então, designou 12. Para quê, gente? Não foi para pregar logo? Não. Para que estivessem com ele. Para andar com Jesus. Para gastar tempo com Jesus. Discipulado leva algum tempo da vida. Assim como o ensino de matérias seculares, assim como outras questões que precisamos compreender e aprender na caminhada, o reino de Deus também vai sendo compreendido com poder quando nós andamos focados na direção que o Senhor nos ensina. E o Senhor Jesus está mostrando ali que a preocupação que ele tinha com aqueles homens era a capacitação deles. A missão de Jesus não era apenas pregar, mas pregando, fazer com que os outros pudessem ouvi-lo pregar. Vocês estão acompanhando esse raciocínio aqui? É importante que a semente não morra. É importante que sigamos adiante. Jesus não reúne 4 homens por mera companhia, porque se sentia sozinho, ele estava muito bem junto com o Pai. Ele tinha ali pessoas imediatamente próximas a ele tinha uma família, fisicamente falando ali. Jesus não estava com falta de amigos, Jesus não estava montando um clube, Jesus estava chamando homens para andar com ele. E aqueles homens estavam sendo treinados para o colégio apostólico que jamais seria esquecido na história. Portanto, querido e querida, o que percebemos aqui é que formar um líder, formar uma pessoa no Evangelho, formar um pastor, formar um ministro, formar pessoas, é o trabalho de uma vida inteira. É o trabalho de muitos anos. E nós temos visto aqui que a formação da liderança acontece no meio da igreja. E é importante compreender que o Senhor levanta obreiros, pastores, missionários, ministros do seio da sua igreja, e não do mundo, e não das universidades, e não do governo. É claro, há crentes lá, mas é no meio do Senhor, no meio do povo do Senhor que ele suscita os dons, que ele suscita os ofícios da igreja. E Jesus agora chama esses 4 homens e mais adiante outros homens para que caminhem com ele. E talvez mais uma vez você esteja pensando: pastor, além de não ser líder, eu não fui chamado para formar líderes. Eu não fui chamado para formar pessoas. Veja, uma mãe que forma seus filhos na palavra é uma mãe que está formando líderes para a próxima geração. Compreendeu ou não? Você, mãe, está sendo vista o tempo todo pelos filhos e pelas filhas, e muito daquilo que eles vão reproduzir tem a ver com o teu comportamento, com a tua vida com Deus, com as tuas percepções. E quem serão os líderes de amanhã? Eles estão entre nós.
E será que os líderes de amanhã têm mãe e pai? Alguém que os eduque na presença do Senhor? Você consegue compreender então que Deus está suscitando pessoas para a próxima geração, e isso começa na sua casa e na minha casa? Ou vamos deixar para os ímpios, que governem todas as coisas, que ocupem os espaços públicos, que ditem as leis? Ei! Um dia, as crianças desta igreja e de outras serão os líderes, deputados, senadores, vereadores, empreendedores, e eles precisarão ter a estirpe do caráter de Jesus. Portanto, eles aprenderão a ser como Jesus se nós ensinarmos a que sejam como Jesus. Vocês compreendem ou não? Talvez você, pai, possa dizer: eu não sou um pastor, ou eu não sou um ministro da igreja, ou eu não tenho formação. Veja, você pode formar o seu filho, você pode formar a opinião deles, você pode formar e forjar o caráter, porque quando você faz isso, você forma e forja o caráter de um futuro líder. Porque todo homem que nasce neste mundo tem um chamado para liderar a sua casa. Portanto, todo menino deve ser tratado, moldado e forjado na palavra de Deus, no Evangelho da graça, à semelhança de Cristo Jesus. E nós teremos líderes fortes nas igrejas amanhã. Ou o seu sonho é que o seu filho seja o próximo Neymar? Sim, ele pode se assemelhar como Neymar na habilidade do futebol, só que ele precisa ter o que os astros da maioria não possuem: a presença clara de Jesus na vida dele. E pode ser que ele não pregue num púlpito, pode ser que ele sim esteja num campo de futebol, quem sabe fazendo outras questões, outras atividades, mas se a presença de Jesus estiver na vida dele, ele então fará com que a glória de Jesus chegue a outras pessoas. Portanto, veja, meu irmão, minha irmã, querido e querida, quando nós caminhamos com a nossa família na presença de Deus, a ordem de Deus aos pais é fazer conforme a palavra de Deus, para que os filhos observem pelo exemplo. Porque as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Não é verdade? Deseja que o seu filho ame a igreja? Então não fale mal da igreja na sua casa. Se assente à mesa e louve a Jesus pela sua igreja. Não faça do seu lar, não faça do momento da sua refeição aquilo que vai contra aos seus irmãos da fé. Se encontrar uma igreja perfeita neste mundo, não me chame, porque no dia que chegar lá, esta igreja não será mais perfeita. Porque igreja é lugar de gente inacabada, imperfeita, porém pecadores que estão ávidos por se assemelharem a Jesus Cristo. Portanto, deseja que os seus filhos amem a Jesus? Não esqueça, não pense que o seu filho e a sua filha vai amar a Jesus sem amar o corpo, porque Cristo é a cabeça, e eles precisam amar a cabeça e amar o corpo. Esta é a família da fé. Deseja que eles sejam honestos? Então não diga que não está em casa quando você está em casa. Deseja que eles se assemelhem a Cristo? Então, se não pode ter ar-condicionado, não tenha, mas não faça gato. Nós estamos aqui, queridos, compreendendo que todas as pessoas que caminham ao nosso lado estão aprendendo ou sobre Jesus ou sobre o pecado que há em nós. Ou elas vão imitar a Jesus, a quem servimos, ou vão imitar os pecadores que somos.
É muito importante que você compreenda professor e professora. E dia desses eu disse que eu tinha umas 6 professoras que marcaram a minha vida e tinha umas 40 que eu não gostava. Eu não sei se por causa delas ou se por minha causa. E depois uma professora me procurou no final e disse que essa conta estava errada. Eu disse, está mesmo. Que já disse aqui mais uma vez que professor e professora deveriam ser os profissionais mais bem pagos de toda vida profissional. Porque o professor forma o médico, o engenheiro, o pastor. Ele ensina a ler a todos que aprendem a fazer o que fazem. Aprenderam a fazer o que fazem. Agora, fechando esse parêntese, me redimindo com o professorado. Tá bom, irmã Miriam? Eu não vou falar quem foi por uma questão de ética, a Miriam. Se você dá aula, se você tem uma classe com alunos adiante de você, e você acha que não está formando pessoas, os líderes, sim, os seus alunos serão os líderes dessa nação. E a grande questão é que muitos deles não têm o pai e não têm a mãe firmes, crentes em Jesus, mas eles têm um professor ou uma professora que serve a Deus. Isso faz toda a diferença na vida. E ali naqueles conceitos, muitas vezes nos corredores, muitas vezes depois da aula, outras vezes enxugando as lágrimas daquele aluno, daquela aluna, você poderá ser instrumento de Deus, da parte de Deus, para abençoar essas pessoas. Amanhã ou depois, quem sabe, no momento em que eu e você não mais existirmos sequer, o Evangelho vai reverberar naquele coração, porque um dia, alguém que estava ensinando, ensinou também, não só para a vida, mas para a vida eterna. E aproveitem, porque cada vez mais será mais difícil pregar de Jesus. Nas escolas, nas repartições públicas, mas nós estamos aprendendo com Jesus aqui, que nós devemos andar com pessoas. Bem, queridos, temos aqui algumas lições importantes, portanto. Uma vida devocional carece de um tempo sozinho com Deus. Ou seja, você e Deus, você está sozinho com Ele. E isso tem um pano de fundo com a sua agenda, com as suas prioridades, com o foco que você estabelece para a sua vida. E eu tenho visto boas coisas, pessoas que têm um bom foco de cuidar da saúde, pessoas que têm um bom foco de cuidar da família, do trabalho, dos negócios. Isso não é problema, não é problema. Todas as vezes, abri um parêntese aqui, todas as vezes que nós colocamos algo em ordem, nós estamos colocando algo em ordem porque a ordem do Senhor é exigida de nós. Quando o jardim do Éden foi visitado pelo pecado, o que era ordem, agora se tornou em desordem. Portanto, Deus não gosta do caos. E todas as vezes que eu trabalho para o caos ir embora, então eu estou fazendo algo da parte de Deus. Se eu faço isso em nome de Jesus, não para a minha glória. Portanto, se você tem a sua agenda, e se você tem na sua agenda o foco de cuidar de tantas coisas, colocar tantas coisas no lugar, coloque em primeiro lugar a sua vida devocional. A carta de Jesus a Éfeso: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Relembrando, não é aquele
amor infantil do novo convertido, se é que eu posso dizer assim. Não é disso. E nem podemos categorizar exatamente assim. O que Jesus está dizendo para aquela igreja é: eu não sou a primeira pessoa que você ama mais. Eu não sou o primeiro amor da sua vida. Eu não sou mais a sua prioridade. Outras coisas entraram na sua agenda. E hoje, Jesus está nos ensinando nesse texto que ele deve voltar para o centro e para o primeiro lugar. Jesus nunca está nas margens. Jesus nunca está em bordas. Jesus nunca está nas sobras. Jesus é o primeiro e o centro. Jesus é o primeiro e o centro. Nossa missão, outra lição, deve ser anunciar o reino de Deus. Se a tua vida não aponta para Cristo, então faça isso a partir de hoje. Coloque diante de Deus o desejo de apontar para Cristo Jesus em tudo que você fizer. Aplico de 3 maneiras finais. Primeira, assim como Jesus foi, nós precisamos ser filhos de Deus comprometidos na oração. Porque é através da oração que os filhos se achegam ao Pai. Vamos repetir? Através da oração é que os filhos se achegam ao Pai. O teu lugar de oração, teu tempo de oração, deve ser muito bem definidos. Eu vejo, e com muita virtude, muitas pessoas escrevendo missão, visão, valores, foco, objetivos, propósitos, problema algum. Mas veja, no topo de tudo isso, e a base de tudo isso, deve ser a presença de Jesus na sua vida. Alguns vão dizer, e eu não sei, perdoe-me a fonte, preciso ainda encontrar essa citação, mas alguns vão dizer que Lutero orava 1 hora por dia, mas tinha dias que Lutero estava muito ocupado. E nesses dias de muita ocupação, Lutero orava 2 horas, porque tinha muitas decisões a tomar. E nós estamos na contramão disso. Por vezes, quanto mais ocupados, menos oramos. E quanta coisa dá errada, porque nós não nos propusemos a orar. Segunda aplicação, assim como Jesus, nós precisamos ser filhos comprometidos com a pregação do Evangelho. Porque se na oração Deus faz com que seus filhos se acheguem, na pregação Deus faz com que os pecadores se acheguem para serem salvos. E é importante que façamos a pergunta: quais foram os nossos frutos na caminhada de fé que temos levado? Quais são as pessoas que estão no reino hoje, porque você e eu fomos instrumentos? Eu me lembro na época que ainda se fazia peça teatral nas igrejas. Eu peguei essa época, alguns aqui também pegaram, e tinha uma peça chamada Mãos Marcadas. Quem lembra? Pelo amor de Deus, alguém. Mãos vazias, obrigado. Mãos vazias. Pelo menos uns 4 lembram. Pronto. E o final era uma mulher diante de Deus, e Deus perguntando a ela: mostre-me as suas mãos. Era a cena do juízo. E ela entrava em desespero, dizendo: meu Deus, minhas mãos estão vazias. Sim. Aquelas representações eram muito mambembes, muito ruins. Mas servem para nós hoje, pelo menos para uma reflexão. O que nós teremos em nossas mãos quando chegarmos diante de Deus? Nosso Deus não vai perguntar:
o que nós conseguimos organizar para aqui e para o agora. Ele não vai perguntar se a nossa igreja conseguiu estofar os bancos. E também não vai perguntar se nós mudamos de endereço. Veja que essas coisas não são ruins em si mesmas, tudo bem? Ele não vai perguntar quantos empreendimentos você conseguiu suceder, um após o outro. Mas eu estou certo que nós devemos de prestar contas quanto ao nosso tempo, quanto à nossa vida e quanto às nossas decisões. Você entende isso? Você crendo nisso ou não, o juízo chegará e seremos inquiridos sobre o que nós fizemos com a nossa vida. Portanto, pregar não deve ser algo fora da nossa agenda. Terceiro e último lugar, sejamos comprometidos na formação de pessoas. Discipule pessoas. Chame alguém para andar do seu lado. Tenha alguém com quem você tome café toda semana, ou quem sabe 15 dias, a cada 15 dias. Que você converse, que você mantenha, que você nutra uma conversa intencional na direção das coisas do reino de Deus. Quem participa de grupo de WhatsApp aí, dá um glória. Aí, está tudo desanimado. Veja, todo mundo tem um grupinho que participa. Um parêntese aqui, se o grupo não te acrescenta, só está enchendo a tua cabeça, tirando teu tempo, sai fora. Pede licença, agradece e vai embora, meu irmão. Te dá umas dicas. Grupo de notícia de quem morreu, de quem atirou, de quem perdeu o pé, a cabeça, de quem chegou amputado. Sai fora disso, meu irmão. Sai fora, sai fora. Isso não te acrescenta em nada. Isso é questão de saúde mental. Tudo bem? Questão de saúde mental. Grupo de fofoquinha, diz, sai fora disso. Está tirando seu tempo, seu foco, as coisas melhores de Deus. Sai fora. Tá certo? Viu que a coisa esquentou, viu que tem uma fofoquinha ou outra, você dá o primeiro sinal, no segundo sinal você não perde tempo, sai fora. Quem diz amém? Muito bem. Lança lá, meu irmão, a palavra de Deus. Lança um áudio que te abençoou. Mas tem que ter critério. Muito cuidado. Tá? Fala da palavra do Senhor nas suas redes. Chame alguém para caminhar com você. Caminhe com pessoas. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que lá na glória, nós teremos a grande alegria de saber que muitos chegaram lá, através da nossa vida, que devia ser miserável, mas pela misericórdia, Jesus salvou a gente e fez da gente gente útil. Portanto, deseja tomar as melhores decisões? Deseja ter foco naquilo que você quer fazer? Deseja acertar naquilo que você fizer? Comprometa-se com a oração. Tenha foco na oração. Tenha foco na palavra. E tenha foco em cuidar de pessoas e servir pessoas. Ensinando de Jesus essas pessoas. Que Deus nos abençoe nessa noite em nome de Jesus. Amém. Primeira Igreja Batista de Muriaé, 90 anos. Glorificando a Deus e fazendo discípulos.